Oi, crianças! Aula de filosofia. Nessa aula de filosofia, nós vamos falar sobre o diálogo. Diálogo e o respeito entre as pessoas. O Sócrates é um filósofo que viveu na Grécia Antiga e ele defendia muito sobre o diálogo, respeitando as opiniões dos outros. Então, as pessoas tinham informações e ele trocava ideias com essas informações, que não deixa de ser um diálogo. Os seus colegas às vezes não gostavam da atitude de Sócrates porque ele não concordava com tudo que os colegas falavam. Então os amigos não gostavam disso, eles queriam que ele concordasse com tudo. E na realidade ele queria argumentar a sua opinião. Então isso é o diálogo, tá? Ali na página 15 tá dizendo assim, agora é você. Indique como você costuma agir em um diálogo. Quando alguém discorda do que eu digo e me explica o porquê, eu presto atenção no que essa pessoa diz ou continuo dialogando com ela? Você presta atenção ou fica falando junto com ela? Ou quando alguém discorda do que eu digo e me explica o porquê, eu fico brava e paro de dialogar com essa pessoa? Por exemplo, você não concorda com a opinião da pessoa e daí você vira a cara, não quer nem saber? Qual dessas duas a tua atitude? Vocês marcam um X ali, tá? Na página 15. Na página 16 e 17, é uma atividade avaliativa que é o viajante e o diálogo. Aqui vocês vão colocar desenhos conforme a historinha. Tá dizendo assim, é um lugar muito distante, havia um homem solitário que não tinha com quem falar. Aí, cansado de viver assim, ele partiu para morar na cidade de que encontrasse o melhor diálogo. Então ele passou por muitas delas e observou atentamente os seus moradores. Ali na primeira cidade, aí vocês têm que prestar bastante atenção, na cidade roxa. Todos falavam ao mesmo tempo e ninguém se entendia. Então vocês vão desenhar ali, né? Aí você pega uma cor de lápis roxo e vocês vão fazer o desenho ali. Aí depois tem na cidade amarela, alguém falava de um jeito bem mandão e os demais concordavam logo, com medo de chateá-lo. Isso é autoritário. Aí na página 17, na cidade laranja, muitos não prestavam atenção no que os outros diziam. Aí depois tem a cidade azul, as pessoas esperavam a sua vez de falar, ouviam atentamente o que as outras diziam e pensavam sobre o que ouviam antes de responder. Essa é a cidade azul. Depois de observar todos esses diálogos, o viajante escolheu uma sua cidade, e mudou-se logo para lá, pois estava ansioso para dialogar com alguém. Dos quadros ali, do texto, faça desenhos para ilustrar, tá. Em sua opinião, o viajante decidiu morar em qual cidade? Qual cidade que ele gostou? E por que o diálogo nessa cidade seria melhor do que das outras cidades? Qual que você acha? Aí vocês marcam um X, façam um círculo na cidade que você acha que ele gostou mais, tá? Na página 18, ali está dizendo assim, pinte nos quadrinhos para responder essas perguntas. Então, verde é sempre, amarelo às vezes e nunca. Então, ouvir os outros, aí é a tua opinião. É sempre você escuta os outros ou não? Ou nunca? Ou às vezes? Falar sem parar, expressar as próprias opiniões, explicar os porquês de suas opiniões, mudar de ideia, rir das opiniões dos outros. Exigir que todos concordem com suas opiniões, concordar com as opiniões dos outros, pensar antes de falar, que a professora sempre fala isso, tá? Então vocês vão colocar verde para sempre, às vezes amarelo e nunca é vermelho. Vocês vão pintar os quadradinhos ali. Aí é de vocês, é a opinião de vocês. Ali é o respeito mútuo, que a gente tem que aprender a se comunicar respeitando as opiniões dos outros, como eu estava falando para vocês aqui, tá? Isso se chama respeito mútuo. Todo mundo argumentando, dialogando e você respeitando. Não quer dizer que o que você fala
que os outros falam, você concorda, mas você respeita a opinião dessa pessoa. Ali na página 19, vão ver as situações indicadas e verifique se os personagens estão agindo com respeito ou não. Olha só, Mariana está falando com Pedro, mas Pedro fica olhando para os lados, sem prestar atenção nas palavras de Mariana. Isso é respeito? Eu acho que não. Ele não está dando bola, ele não está dando valor do que a Mariana está dizendo. Paula foi conversar com Luísa, mas Luísa falou sem parar. Então a pessoa está falando e a outra ficou falando e não prestando atenção, não conseguindo dizer nada, daí ela não conseguiu falar. Isso é respeito? Não. Júlia queria conversar e brincar com Flávia, que estava cansada e disse isso à amiga. Júlia respondeu que não seria mais amiga dela. Isso acontece bastante, né? A pessoa está cansada, mas naquele momento ela não pode brincar e conversar. Então você tem que aprender a respeitar. Aí a outra achou que não quer ser mais amiga. Não pode ser assim. Marcos não concorda com a opinião de Ana. Ele tentou explicar porque pensava diferente, mas Ana não quis ouvi-la. Então também acontece muito. Às vezes a gente tem uma opinião, o outro tem outra opinião formada e a gente acaba não concordando e acaba perdendo a amizade porque a gente não concorda com a opinião. A gente tem que aprender a respeitar as opiniões e depois tirar suas conclusões. Ali, página 20, vocês vão fazer uma pesquisa, né? Na página 11, você aprendeu que o desenho de uma pomba branca simboliza paz, certo? Aí vocês vão colocar um símbolo, tá? E vão criar para representar a ideia de respeito e vão colocar ali, tá? Vocês vão criar esse símbolo e vão colocar ali. Para conviver bem com as pessoas, é importante identificar e comunicar-se o que sentimos. E também compreender a respeitar que os outros sentem. O importante é sempre respeitar a opinião das pessoas, mesmo você não concordando, tá bom? Seria essa frase muito legal. Beijo!